Olá, bom dia pessoal. Hoje é o dia primeiro de junho de 2025, por volta aí das 7 horas e 33 minutos da manhã. Certo? Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, né, para relatar aí como age os principados e potestades, né? Porque quando eu sofri um ataque espiritual, eu comecei a questionar como agem os demônios, como agem os principados. Porque antes praticamente eu nem acreditava em demônios, né? Então eu nunca eu nunca quis ou nunca chamou minha atenção para saber como age. Mas depois desse ataque eu comecei a me questionar, a refletir e ocupar meu tempo e dedicar aí praticamente aí quase todo o meu tempo, né, para estudar e refletir como eles agem, como eles conseguem hipnotizar uma pessoa, como eles conseguem interagir aqui nesse planeta. Então eu fiquei até um pouco aí afastado de pessoas, tudo, mas sozinho, pensando e refletindo, né, como eles conseguem agir, né, interagir aqui no planeta e dominar esse mundo aqui usando pessoas, né. O que eu li, né, que mais chegou perto do que eu vi foi essa citação aqui de Paulo de Tarso, né, que ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E foi exatamente isso que eu vi, cara. O que eu vi é que esse nosso planeta aqui ele é dominado por seres nas regiões celestiais, né? Eu achava que esse mundo aqui não tinha dono. Eu achava que o Criador fez o planeta ou a vida surgiu aí, tá aí todo mundo vivendo aí por acaso. Mas eu vi que não, eu pude perceber que o mundo, esse planeta aqui, ele tem dono. E nós somos observados e nós somos controlados por esses seres, né? Por esses seres que aprendemos a chamar de demônios, certo? Mas como agem os demônios então, né? Como eles conseguem manipular uma pessoa? Porque para dominar esse planeta aqui, eles precisam dominar pessoas, né? E para dominar pessoas, eles precisam dominar o cérebro humano. Eles precisam dominar aqui, ó, o cérebro humano. Então esses demônios, cara, eles são especialistas, cara, no cérebro humano. Eles sabem muito bem como funciona o cérebro humano, certo? E através desse domínio que ele tem no cérebro humano, ele pode controlar, eles conseguem controlar, eles conseguem controlar todo o sistema do corpo. Todo o sistema do corpo eles conseguem controlar, né? Desde aqui, ó, sistema respiratório, digestivo, sistema circulatório, porque ele controlando o cérebro, controlando o subconsciente, ele controla o seu corpo inteiro, certo? E é por isso que ele consegue colocar doenças nas pessoas. Ele consegue colocar doenças nas pessoas, ele consegue, às vezes, aí, podendo colocar uma doença até fatal, né?
Então, são muito perigosos esses seres aí, porque eles podem trazer danos muito graves, né? Ele pode trazer danos muito graves para a saúde da pessoa, porque eles controlam o seu subconsciente. E quando eles controlam o seu subconsciente, eles controlam praticamente aí todo o sistema do seu corpo, podendo aí ocasionar aí um mau funcionamento. E devido a esse mau funcionamento aí, podendo gerar aí doenças muito graves e doenças aí muito terríveis, né? Sem falar do transtorno mental que esses seres podem causar, né? Podem fazer você ver imagens que não existem, ouvir vozes que não estão ali no ambiente, porque eles vão mandar essas imagens diretamente para o seu cérebro, né? E o seu cérebro não consegue reconhecer que aquela imagem que ele está pondo ali é uma imagem falsa, né? Então você vai enxergar algo aí que não está no seu ambiente devido como se fosse um hack, né? Como se fosse alguém invadindo sua mente e colocando ali uma imagem que não existe. É como se o seu cérebro fosse um computador e, e esses seres invadisse esse computador aí, que no caso seria seu cérebro, e implantasse imagem, vozes, coisas que não existem, mas que na realidade é só uma imagem falsa que está sendo implantada para que o seu cérebro leia, né? E o seu cérebro não consegue reconhecer que aquilo ali é uma imagem falsa, certo? Então assim, né? Porque uma coisa que me chamou muita atenção é o fato que ele consegue fazer pessoas ouvirem vozes, né, e ver coisas que não existem, né? Eles conseguem ver que a pessoa ela vê, pode ser um parente que já morreu, e vem esse parente falar com aquela pessoa, ouve vozes, alguém chamando, algo do tipo. Mas por que que isso acontece? Porque esse demônio, ele implanta essas imagens diretamente no cérebro, né? Porque um fator que me chamou a atenção é que o nosso cérebro ele compreende sinais elétricos, né? Eu não sabia dessa informação, né? Eu comecei a dar uma estudada aí no YouTube. Quem quiser se aprofundar no assunto também pode ver que o nosso cérebro ele só consegue reconhecer sinais elétricos. Então a luz que chega aqui, ó, o cérebro ele capta a imagem, certo? No caso aqui uma lâmpada, ele capta a imagem, só que ele vai ter que converter essa imagem aqui em sinais elétricos para que o cérebro consiga compreender e enxergar essa lâmpada. Compreende? Então, o cérebro vai pegar a luz, né? Porque o nosso olho só enxerga a luz. Ele vai pegar a luz, vai converter em sinais elétricos para que o cérebro consiga enxergar. Então eu pude observar que é o seguinte, esses principados, eles, na hora dessa conversão aqui, ó, é que acontece o negócio. Porque aqui eles alteram essa conversão. Na hora de converter essa imagem para um sinal elétrico, aqui é alterado. Aí você começa a enxergar um sinal que foi mandado diretamente para o seu cérebro, né? Foi mandado diretamente para o seu cérebro e não veio daqui, ó. Esse sinal não veio daqui, não veio do ambiente. Esse sinal foi colocado diretamente aqui, ó, no seu cérebro, certo? Foi colocado diretamente no seu cérebro.
e o seu cérebro não consegue reconhecer que aquele sinal elétrico que foi enviado para que ele interpretasse é um sinal falso, é um sinal corrompido. E o seu cérebro começa a ver imagens, começa a ouvir vozes, entendeu? Porque na hora dessa conversão aqui que tudo acontece. Na hora dessa conversão. Aí que eu fui compreender, falei, caramba, mano, agora começou a fazer sentido para mim. Porque você não tá vendo ali, um exemplo, aqui tem, vamos supor que aqui você, o seu cérebro aqui, você começou de repente a ver um parente seu morto, né? Só que, na realidade, o seu parente aí não tá aqui, né? Aqui é o ambiente, ó. O ambiente, seus olhos estão pegando o ambiente, a luz do ambiente. Aqui não tem seu parente morto aqui. Só que quando chega aqui na hora dessa conversão, aqui, ó, é que os principados chegam aqui e acrescenta aqui os seus, ele acrescenta aqui a imagem do seu parente que já morreu, ou sei lá, quem o seu conhecido, e então essa imagem já vem aqui em arquivo elétricos, em sinais elétricos, e o seu cérebro pega esses sinais elétricos e lê, né? E lê essa imagem adulterada. Aí, aí o seu cérebro vai te dar a visão que tem alguém aqui, ó. Só que não tem nada. Foi alterado aqui, ó. Entendeu? O seu cérebro pegou um, um sinal elétrico falso e não soube distinguir que aquilo ali era um sinal falso. Certo? Aí que acontece o negócio. Aí é onde você pira, né? Você fala, porra, mano, mas cadê? Né? Cadê o. Eu tô vendo. Só que ninguém mais está vendo, porque isso só está acontecendo no seu cérebro, entende? Porque foi alterado, né? Na hora dessa conversão aqui da luz para sinais elétricos, está sendo alterado, certo? Aí o seu cérebro lê aquele sinal ali errado. Quer dizer, o seu cérebro lê certo, só que foi colocado um sinal errado ali, um sinal falso. Foi colocado ali um sinal falso, o seu cérebro está lendo, não conseguiu não conseguiu identificar que aquele ali era um sinal falso e está lendo. Aí você está quase ficando biruta, né? Você está quase ficando biruta porque você está lendo, você está achando que tem que tem pessoas te perseguindo, é parente seu que já morreu, tá vindo falar com você, e na realidade a sua mente está sendo atacada. Está sendo atacada por um principado, né? Por um demônio aí, beleza? E a mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui são os ouvidos, né? Vamos supor aqui o ouvido, ó. Então ali seria a mesma coisa, né? No ouvido aqui é que acontece. Aqui o ambiente, o ouvido capta o som do ambiente, certo? Sinais sonoros e transforma esses sinais sonoros em sinais elétricos para que o seu cérebro consiga compreender, porque o seu cérebro compreende sinais elétricos, né? Foi o que eu entendi aí dando uma estudada aí, mas se eu tiver errado pode me corrigir. Então, então o cérebro ele capta o sinal sonoro, né, e transforma, né, tem um processo aqui de transformação, né, que não vem ao caso agora, mas quem quiser saber um pouco mais pode pesquisar aí no YouTube, ou sei lá, que tem bastante professores explicando sobre isso aí. Então, os, o ouvido, né, capta o sinal sonoro. Esse sinal sonoro é transformado aqui em sinais elétricos para que o cérebro possa compreender aquele som, certo? E o que acontece? O que acontece é a mesma coisa, né? Quando você é atacado, o que você está ouvindo não é o som do ambiente. Você está ouvindo um som que está vindo direto aqui para o seu cérebro, entende? O som está vindo direto para o seu cérebro, aqui ó, em sinais elétricos.
Então, esses sinais elétricos vêm para o seu cérebro não consegue compreender que aquele sinal é um sinal falso, é um sinal adulterado, e ele lê aquele sinal e você começa a escutar. Você começa a escutar vozes que não existem, você começa a não sei o que, e você tá quase ficando louco. Mas isso tudo aí é o que? É um ataque de um principado, porque eles são especialistas no cérebro humano, né? Por isso é que eles são capazes de colocar doenças terríveis nas pessoas, né? Sem falar que eles podem provocar aí, cara, uma infinidade de doenças aí, cara. Desde doença mental, a doença de pele, cara, você não tem noção até mesmo aí, é, provocar infartos, AVC, cara, tudo de ruim aí, você não tem noção não. Quando eles querem fazer coisas, quando eles querem preservar aquela pessoa ali também, né, que nós vamos falar sobre isso mais pra frente, de repente aquela é uma pessoa que ele usa aí para manipular a massa, né, como se fosse aí algumas celebridades. Então, eles eles fazem também coisas boas. Falar, essa pessoa aqui, eu preciso dela sempre jovem. Então, ele retarda o envelhecimento da célula, aquela pessoa vai ficando ali, praticamente não envelhece, né? A pessoa chega aos 60 anos com cara de 30, porque ele retarda o envelhecimento da célula ali, porque aquela pessoa ali, eles precisam que ela tenha uma aparência jovem para ser usada aí na mídia aí para manipular pessoas, né? Então eles querem que a pessoa ali esteja sempre com uma aparência jovem, certo? E outra coisa também que eu pude perceber é como eles se comunicam, né? Eles se comunicam de uma forma, cara, que eu não estava conseguindo, né, compreender, né, como eles conseguiam se, se comunicar de uma forma tão rápida, de uma forma tão rápida e precisa. Ele se comunicava assim numa distância muito longa em questão de segundos, né? De repente você falava aqui, de repente vinha alguém lá de outro estado te ligando, falando sobre aquilo que você falou, e você fala, porra, mas como isso acontece? Como eles conseguem se comunicar e transmitir essa informação assim, de um ser para o outro assim tão rápido? Eu fiquei me questionando, será que é um dom natural deles? Mas como assim a mente, como essa informação viaja assim na mente dessas pessoas instantaneamente, né, cara? Mas eu pude perceber que é o seguinte, cara, eu pude perceber que essas pessoas aqui ó, estão conectadas com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um principado. E a partir do momento que esse cara aqui é um principado, certo? Ele controla essas pessoas aqui, ó. Então, na realidade, primeiro a informação vai para esse cara aqui, ó. Vai para esse ser. Esse ser que é um principado, ele pega essa informação e transmite essa informação para quem ele quiser em qualquer parte do mundo, qualquer parte do planeta, como e formando um triângulo, entendeu? Então aqui ele pega a informação, pode ser aqui uma informação da sua cabeça ou algo que você pensou, falou, certo? Ele pega aqui, traz para cá, né? Ele pega essa informação e aqui ele transmite para esse cara. E esse cara que entra em contato com você, falando aquilo que pensou, ou falando aquilo que você falou em questão de segundo. Aí você fala, porra, mas como isso acontece? Mas isso acontece aqui, ó. Quando, quando o principado ele vem aqui, pega essa informação e daqui ele manda para qualquer parte do mundo. E essa pessoa vai e conecta com você aqui, fechando o triângulo, entendeu? Mas de onde vem essa informação, né? Quem está te observando, aí você põe um olho aqui, ó. Olha quem aparece, né? O que apareceu aí. Porque antes eu estava fazendo
Antes eu estava tentando compreender essa comunicação assim, ó, em linha reta, né? Só que em linha reta eu não estava conseguindo compreender. Eu falava, pô, mano, os caras eles estão aqui, eles estão entre nós. Eles estão administrando essas pessoas aqui entre nós, só que eu não estava conseguindo compreender essa informação quando eu traçava isso em linha reta. Falei, pô, mas como esse cara aqui consegue se comunicar com esse outro aqui numa distância tão grande, questão de segundos? Como isso acontece? Eu não estava conseguindo compreender. Mas aí quando eu tracei aqui, ó, quando eu incluí esse intermediário aqui, ó, esse aqui, ó, o administrador, né? Quando eu incluí esse administrador aqui, começou a fazer sentido. Porque o que que acontece? Esse cara aqui, ele pega a informação, certo? E com essa informação aqui, ele, em questão de segundo, ele aciona qualquer outra pessoa aqui, ó. Qualquer outra pessoa aqui que já está praticamente dominada por ele. E essa pessoa aqui dominada por ele entra em contato com você, né? E você vai falar, pô, mas aquele cara ali é um bruxo, é não sei o que, tal. Mas na realidade aquele cara ali, ele é uma pessoa controlada. É uma pessoa controlada por esse ser aqui, certo? Porque esse ser aqui, ele sabe muito do cérebro, do cérebro humano e conseguiu entrar no cérebro humano, no cérebro daquela pessoa ali e controlar aquela pessoa. Aquela pessoa ali praticamente se torna apenas um robô, né? Que seria, no caso, os bruxos, né? Você já viu falar em bruxo? Acho que todo mundo já ouviu falar aí em bruxos, né? Seria mais ou menos isso, seria apenas um bruxo na mão desse cara, na mão do principado, certo? E isso acontece muito aí, né? Acontece muito aí, principalmente aí em show de hipnose, no sistema religioso e principalmente aí quando ele quer te enlouquecer. Quando ele quer te enlouquecer, ele faz muito isso aí e você acha que você está sendo perseguido, certo? Você acha, porra, mano, tô sendo perseguido, tá acontecendo não sei o quê. É, mas na realidade não, na realidade esse cara aqui. Porque como isso acontece no sistema religioso, né? Quando eles querem te impressionar, né? O que que acontece? Esse cara aqui, ele vai, ele pega esse cara, cadê ele? Ele tá aqui, né? O que acontece? Esse cara aqui, ó, ele vem aqui, pega uma informação sua, certo? Pega uma informação sua. Pega essa informação aqui e vem cá com essa informação, usa aqui um sacerdote ou um líder religioso, ou sei lá quem que seja, certo? Esse cara aqui, ó, chega até você, ó, chega até você com a sua informação, certo? Aí você fica impressionado, você fala, pô, mas como é que esse cara aqui adivinhou minha vida? Como esse cara aqui sabe disso? E aí você acha que é quem? Você acha que é Deus, você acha que é um ser divino, Deus, você fica até feliz, pô, mano, Deus tá falando comigo, nossa, o cara é usado por Deus. Mas na realidade, quem é o observador? Quem é que tudo sabe? Aí você põe um olho aqui, ó. Aí você sabe. O dominador deste mundo de trevas, certo? Aí você fala, porra, mano, né? Mas quando isso acontece no sistema religioso, você fica admirado, você fica impressionado, você fica achando que é Deus falando com você, certo? Né? Porque o problema é quando isso acontece fora do sistema religioso. Quando isso acontece fora do sistema religioso, você enlouquece, porque você acha que as pessoas estão te observando. Você acha que tem câmera dentro da sua casa. Você fica louco, você fica falando onde é que está a câmera, você fica aquele negócio achando que a sua família colocou câmera e achando que todo mundo está te vigiando. E na realidade não é, porque ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, pega uma informação sua, qualquer coisa que você faz, ele tá vendo, né? Ele vê tudo, pega uma informação sua, certo? Ele pega uma informação sua,
traz para essas pessoas aqui, ó, e essas pessoas aqui, certo? Começam a falar de você. E quando essas pessoas aqui começam a falar de você, você enlouquece. Você fala, pô, mas como essas pessoas sabem da minha vida? Como está acontecendo isso, está acontecendo aquilo? Você acha que tem câmera te vigiando e você acha que o seu celular tá clonado, você acha que não sei o que, você fica louco. Aí você começa a tampar a câmera do celular, você começa a procurar a câmera dentro da sua casa. Aí é onde você passa como um louco, né? Passa como um louco, isso vai te gerando um estresse, e quanto mais você se estressa, mais ele tem poder sobre sua mente até te levar à loucura, certo? Levar à loucura. E também ocorre muito no sistema religioso é o fato dele realizar algumas curas, né? Realizar algumas curas acontece muito também, porque às vezes quando eles querem prestígio ou querem passar que eles são seres divinos, eles realizam alguma cura. Mas como isso funciona? É a mesma coisa. Ele vem aqui, cadê? Ele vem aqui, coloca a doença na pessoa, porque como eu falei, ele domina o cérebro humano, ele põe vários tipos de doença na pessoa, certo? Se você imaginar, ele vem cá, põe a doença na pessoa, certo? Aí ele vem aqui, ó, ele põe a doença na pessoa, aí ele vem aqui, usa alguém para te levar para a igreja ou para o templo, ou sei lá para onde for, qualquer lugar religioso aí, usa uma pessoa para te levar até lá, e lá e essa pessoa chega até você, né? Você vai até essa pessoa, chega até você, e quando essa pessoa chegar para você, ele chega aqui, ó, e retira a doença. Aí você acha que foi curado naquele, naquele local ali, você acha que você foi curado por Deus, mas na realidade o que aconteceu foi o seguinte: colocaram a doença, levaram para o centro religioso e lá retiraram a doença, certo? Esse cara aqui retirou a doença. Mas quem retirou a doença, Luz? Quem retirou a doença foi o mesmo cara que pôs, certo? O mesmo cara que pôs retirou a doença. A única coisa que aconteceu aqui foi que esse cara aqui usou uma pessoa, né? O que acontece? Ele pôs a doença aqui em você e usou uma pessoa aqui para quando você chegasse até essa pessoa aqui, ele retirasse a doença que ele mesmo colocou. Porque ele é especialista em mente humana. Ele pode pôr vários tipos de doença na pessoa aí, causando aí quando ele provoca um mau funcionamento do seu corpo, um mau funcionamento das células. Ele pode pôr aí uma infinidade de doenças aí, certo? Ah, Lúcio, mas aí outra coisa também que acontece muito isso aí em show de hipnose, né? É muito utilizado isso aí em show de hipnose. No show de hipnose também é a mesma coisa. O que acontece? Show de hipnose é a mesma coisa. Esse cara aqui, esse cara aqui usa um hipnólogo, certo? Usam esse hipnólogo aqui seria usado por esse cara aqui, usado por esse olho, né? Por esse ser. Esse ser chega até você, né? Aí esse hipnólogo aqui chega até você usado, esse hipnólogo que está sendo usado por esse. Ele chega até você e fala: quando eu estalar o dedo, você vai esquecer o número 7. Você vai esquecer seu nome, você vai esquecer o número 7. Aí o que acontece? Quando esse cara aqui estrala o dedo, esse cara aqui, ó, vem aqui na sua mente e apaga o número 7, e apaga o seu nome. Mas quem está administrando, e você acha que é o hipnólogo que está fazendo isso. Mas quem está administrando tudo isso é esse ser aqui, ó. O olho que tudo vê, certo? Ele está administrando isso, certo? E uma coisa que me deixou muito impressionado também é como ele sabe de tudo, né? Mas como ele sabe de tudo? Ah, mas como esse ser sabe de tudo, cara?
É um ser aí que sabe de tudo, mano. Tudo ele sabe, tudo ele vê. Foi uma coisa aí que me deixou muito impressionado. Porque assim, como que ele consegue saber de tudo? Porque quando ele me atacou, eu percebi que ele sabia muito sobre a minha vida. Ele sabia muita coisa, coisa que eu nem lembrava mais, ele sabia. E eu percebi que ele não estava adivinhando, né? Ele não estava adivinhando, porque existe uma diferença entre adivinhar e saber, né? Existe uma diferença entre adivinhar e saber. E eu podia observar que ele não estava adivinhando, cara. É como se ele tivesse aquelas imagens com eles gravadas, né? Falei, pô, mas parece que esse cara aí tem uma imagem da minha vida desde criança gravadas. Porque nem eu lembro, ele lembra assim com tanta precisão. Mas eu pude perceber o seguinte, cara. Quando eu percebi que o cérebro lê e compreende sinais elétricos, eu pude observar o seguinte, cara, que esses sinais elétricos aqui, certo? Como ele traz, porque nós já sabemos que eles traz sinais que não existem para o nosso cérebro ler, certo? Ele coloca imagem no nosso cérebro. Como ele coloca imagem no nosso cérebro que nosso cérebro lê, as imagens também que o nosso cérebro lê, que é do ambiente normal, que o nosso cérebro está funcionando ali normalmente e está vindo esses sinais aqui, ele consegue pegar essas imagens aqui, ó, e gravar, certo? Porque ele pega esses sinais elétricos aqui, ó, porque se forma essas imagens aqui é convertido em sinais elétricos. Então ele pega essas imagens aqui que os nossos olhos enxergam, que os nossos olhos estão vendo aí, quando é convertido aqui, ele consegue capturar isso aqui e arquivar para ele, porque isso aqui se torna um sinal elétrico. É como se fosse uma imagem viajando, entendeu? Para outro local bem distante. Como se fosse aí uma transmissão de rádio, uma transmissão de TV, uma transmissão de TV, né? Como você acha que sai um sinal elétrico lá da emissora de TV e vai parar no seu aparelho de televisor viajando, né, por ondas. Como esses seres aí eles têm aí uma tecnologia muito avançada, então para eles é muito simples. Eles pegar aqui esses sinais elétricos aqui convertidos do que os seus olhos estão enxergando e fazer tipo aí um upload ou download, sei lá, para eles, né? E eles arquivam esses sinais elétricos aqui, essas imagens aqui em forma de sinais elétricos. Quer dizer, essas imagens aqui convertidas em sinais elétricos aqui, eles convertem, eles conseguem arquivar isso aí, tem um arquivo para eles. Então ele sabe tudo sobre a sua vida, tudo que os seus olhos enxergam, que os seus ouvidos escutam, eles têm acesso gravado. Foi isso que eu pude observar. Você se tornaria apenas uma máquina, porque nesse exato momento aqui, é como se os seus olhos, é como se os seus olhos fossem uma câmera para esses seres, entende? É como se os seus olhos fossem apenas uma câmera que captasse imagem. Essas imagens eram convertidas em sinais elétricos e quando essas imagens aqui convertidas em sinais elétricos, eles conseguem capturar essas imagens aqui e arquivar. Por isso ele sabe muito sobre a sua vida. E a mesma coisa seria aqui, ó, seria o som, né? O som, como eles conseguem mandar sons para que o seu cérebro consiga interpretar, ler um sinal falso, como eles conseguem trazer som para sua mente, eles conseguem também levar sons da sua mente. Os sons ali que os seus ouvidos escutam, que é convertido aqui em sinais elétricos aqui para que o seu cérebro compreenda, esse som aqui convertido em sinais elétricos, eles conseguem também levar e arquivar para eles. Então o que eles conseguem fazer? Eles conseguem trazer sinais
de vozes que não existem para o seu cérebro, como eles conseguem pegar sinais de som e elétricos aqui do seu cérebro e levar também para eles. Entende? Eles conseguem levar e trazer. É como se fosse um aparelho de celular, entendeu? Porque quando. Porque é sinais elétricos. Como é sinais elétricos, começou a fazer sentido para mim. Eu falei, pô, mas se é sinais elétricos, então eles conseguem adulterar, conseguem copiar. Aí, Lúcio, mas nós não temos essa tecnologia, mas nós estamos falando aqui dos principados e potestades. São seres muito inteligentes com a tecnologia muito avançada. Então eles conseguem fazer isso sim. É muito simples para eles, cara. É muito simples para eles. Como eles conseguem colocar na sua mente um som que não existe, uma imagem que não existe. Eles conseguem também pegar uma imagem que existe na sua mente e levar para eles. Como eles conseguem trazer, eles conseguem levar. Certo? Foi isso que eu observei. Tranquilo? Então aqui, cara. Mas como isso acontece, cara? Como isso acontece, né? Eu fiquei muito tempo assim pensando como eles conseguem. Será que isso é um dom natural deles? É uma habilidade da mente deles, natural? Cara, eu cheguei à conclusão. Eu não, sinceramente, eu não acredito que isso é um dom natural deles, não. Eu acredito que eles são administradores de uma tecnologia muito avançada. E através dessa tecnologia toda, né, dessa tecnologia aqui, que ele consegue controlar a mente humana, né? Eu acho que eles controlam a mente humana com auxílio de uma tecnologia muito avançada, né? Podendo aí até mesmo aí utilizar aí inteligência artificial muito avançada ou até mesmo a consciência artificial. É o que eu acho, né? É o que eu pude observar. Então esses seres aí são seres muito inteligentes e com a capacidade aí muito grande aí de dominar a mente humana. Mas eu não creio que eles façam isso apenas com o dom natural que eles têm, né? Eu acredito que eles utilizam a tecnologia muito avançada que auxilia eles aí nesse controle. Certo? Porque assim, cara, algumas pessoas falam assim: Lúcio, mas é difícil acreditar nisso, cara. É difícil acreditar que existem aí principados, é difícil acreditar que existem aí esses seres, né? Mas assim, cara, se esses seres não existissem, se eles não tivessem esse poder aqui no planeta, se eles não pudessem controlar pessoas, se não existisse essas pessoas controladas que seriam os bruxos, aí eu te pergunto, por que essas pessoas procurariam essas pessoas aí para destruir outras pessoas, né? Que seria no caso aí da pessoa querer fazer um feitiço para prejudicar outra pessoa, ou então a pessoa procura esses seres aí para ficar sempre jovens, ficar sempre belas, para ter dinheiro, esses negócios. Se, esses, se esse ser aqui não tivesse poder nenhum de influência aqui nesse planeta, né? É para se pensar, né? Então é isso. Assim, hoje vamos falar aí o que eu pude estar observando, né, que eu pude estar observando sobre a marca da besta e o anticristo, né? O que seria a marca da besta no que eu pude estar observando? Assim, cara, pelo que eu pude estar observando, a marca da besta seria o quê? Seria um pré-requisito para a implantação de um novo governo, né?
Não é nem um novo governo, porque esse mundo aqui já é governado pelos principados faz muito tempo. Só que os principados eles querem que isso, quer uma inovação, quer uma atualização. Então, eles estão essa marca da besta aí seria uma preparação, seria um dispositivo para controlar a mente das pessoas para que seja implantada a nova ordem mundial, certo? Porque os principados aí, eles querem uma nova ordem para o mundo. Então essa marca da besta é fundamental para que seja implantada essa nova ordem mundial. Mas então o que, que seria a marca da besta no que eu vi, né? No que eu pude estar observando durante esses ataques? Então assim, cara, a marca da besta ela seria o quê? A marca da besta ela seria um controle mental. Seria um controle mental para te controlar, certo? E a partir do momento que você tiver com esse controle, né, eu não sei como, mas eles vão interagir no seu cérebro e transformar você apenas num robô, numa máquina, num bruxo. O que seria um bruxo? Um bruxo é uma pessoa controlada por esses demônios. Então, a partir do momento que eles, eu não sei como, e essa marca na mente seria esse processo de robotização, certo? A partir desse momento aí você vai ser apenas uma máquina, porque eles vão entrar no seu cérebro e tirar a capacidade que você tem de amar, certo? Por isso que eles falam que o amor de muito vai se esfriar, né? As pessoas vão perder a capacidade de amar, porque apenas serão máquinas obedecendo esses seres, entende? Então essa marca da besta seria como se fosse um número de identificação. Porque quando fala marca, né? Porque quando alguém quer marcar alguma coisa, o quê? Por que alguém tem interesse em marcar alguma coisa? Cara, pode parecer até assustador, mas é a realidade, cara, que eu vou falar agora. Porque para esses seres nós somos animais, seres humanos e animal, que eles podem chegar aqui e usar, né, incorporar, robotizar e utilizar para fazer o que bem entende. Então, quando ele fala em marcar, é a mesma coisa quando um fazendeiro quer marcar os seus bois. Para falar que não, esses bois aqui são minhas propriedades. Então, essa marcação é o quê? Esses são meus. Sabe um fazendeiro que fala, não, agora todo boi que nascer aqui vai ser marcado, isso aqui é meu, né? Ele vai lá e marca aqueles boi, entendeu? Aquelas vacas lá, tudo marcado, para dizer que aquele ali é dele. E, e essa marca da besta não é diferente. Essa marca da besta aí é uma marca, um controle mental na mente das pessoas, e a partir daquele momento que foi implantada na mente esse controle, as pessoas se tornam um robô obedecendo apenas esses principados. A pessoa vai se tornar apenas uma máquina. É como se fosse. E essa marca seria o quê? Seria praticamente um identificador, né? Como se fosse um número de celular. Né? Um número de celular, você pode estar lá no Japão, essa pessoa ligar, a pessoa consegue te achar lá e consegue te enviar mensagens, receber suas mensagens. Mesma coisa vai ser com o cérebro. Com esse número aí, a pessoa consegue te achar em qualquer parte do planeta e te controlar. Você vai ser controlado por esses seres. Você vai ser apenas um robô. Entende? Não diz que os que dizem, né, que não se pode acreditar em mais, né, nem nesses caras, nem que essas pessoas falam, mas diz que nós já controlamos robôs, né, até em Marte, em outro planeta. Vai ser mais ou menos isso, você vai ser apenas uma pessoa controlada.
Assim, se um ser humano consegue controlar um robô lá em Marte, você acha que esses seres não conseguem controlar pessoas aqui? Esses seres com a tecnologia muito mais avançada? Então é isso, essa marca vai ser por causa desse controle aí. Essas pessoas serão controladas, né? E através desse número aí eles conseguem te encontrar e ver tudo que você tudo que os seus olhos verem, os seus ouvidos ouvirem, eles conseguem saber, porque tudo é copiado, né? Através antes dessas essas mensagens convertidas em sinais elétricos, eles conseguem copiar esses sinais elétricos. Então tudo que você vê, tudo que você ouvir é copiado. Por isso que ele sabe tudo sobre a sua vida. Sabe muito. Certo? Então essa é a marca da besta e lógico que está acontecendo esse processo aí gradualmente, né? Essa implantação desse controle, mas o que eles querem é que estejam aqui só essas pessoas. E essas pessoas que eles não conseguiram controlar, essas pessoas aí não vão mais interagir aqui. Vai ficar muito difícil para essas pessoas comprarem, venderem. Vai ser complicado. E essas pessoas, a partir do momento que tem esse controle aí, vão se afastar daquelas pessoas que não têm esse controle. E por isso que dizem, né, que filhos se voltarão contra os pais, pais se voltarão contra os filhos, esposos se voltarão contra as esposas, famílias se levantarão contra a família. Por quê? Porque essas pessoas agora são controladas por esses principados. E não vai mais existir famílias individuais. Não vai mais existir famílias individuais. Vai existir apenas uma família no planeta. Uma família com bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas serão apenas uma família. A família de Satanás. A família dos principados. Entende? Essas pessoas serão controladas por principados. Serão apenas escravos de Satanás. Escravos dos principados. E quem não foi incluído nessa família porque não conseguiu implantar essa marca na besta, essa marca, que é esse controle, essa pessoa, cara, praticamente ela vai querer se matar, porque ela não vai mais conseguir interagir com ninguém, ela não vai mais conseguir trabalho, ela não vai conseguir nada, nem comprar, nem vender, nem nada. É muito complicado. Certo? Porque aqui ficarão pessoas robotizadas. Por isso que diz que o amor se esfriará. Porque máquinas não sentem amor, certo? Mas o que que eu pude compreender o que é o anticristo, né? O que é o anticristo? Nós falamos sobre a marca da besta, né? Mas o que é o anticristo? Cara, eu pude observar o seguinte, eu pude observar que o anticristo, ele não é uma pessoa, né? O anticristo, ele não é uma pessoa. Que eu pude ver, né? O anticristo, ele não é uma pessoa. O anticristo, ele é um processo, o anticristo, ele é o processo da aplicação desse controle mental, certo? Então, o processo aqui que está feito, que está sendo feito de uma forma gradual de, de aplicação dessa marca da besta, que seria esse controle mental, é chamado de anticristo. O anticristo, então, seria o que? Seria esse processo, né, que está sendo feito de forma gradual da aplicação da marca da besta, desse controle mental. Mas por que chama de anticristo, né? Anticristo, o que tem a ver? Porque Cristo, ele representa o amor, né? Quando se fala em Cristo, a pessoa já lembra, pô, amor, amar uns aos outros. E essa marca aqui, ó, ela vai acabar com esse amor, porque as pessoas não vão mais conseguir amar, porque vai ser feito um processo no cérebro dessas pessoas, essas pessoas se tornarão apenas máquinas controladas. Então, quando tiver esse processo que acaba com o amor, é chamado de anticristo, porque o Cristo ele representa o amor
uns com os outros. Esse amor vai se acabar, vai se esfriar, não vai ter mais amor. Entende? Então a ausência desse amor que está sendo aqui provocadas por essa marca da besta, esse controle mental, esse processo que está acontecendo aqui de uma forma gradual, é chamado de o anticristo. O anticristo é esse período, é, é esse processo da implantação dessa marca aqui, que seria esse controle mental. E a partir do momento desse controle mental, as pessoas não se amarão mais, porque elas não terão mais capacidade de amar, porque o cérebro dela foram alterados e elas foram se transformadas em máquinas. Por isso, por isso chamado de anticristo, anti-amor, quando as pessoas perderão aí a capacidade de amar. Para que tudo, quando tiverem feito esses dois, estiverem aqui concluídos, poderão ocorrer aqui o que? O reino, a atualização do reino de Satanás, né? A atualização do governo aqui, dos principados, essa atualização aqui que é o quê? Que é a nova ordem mundial, uma nova ordem para o mundo, né? Quando isso aqui já estiver pronto, isso, mas esse concluído, o que vai acontecer? Aqui, ó, será implantada a nova ordem mundial. E já está quase bem concluído, né? Porque praticamente as pessoas robotizadas já estão por aí e a gente não consegue perceber que são pessoas robotizadas. Certo? E é isso, né? Ah, Lúcio, mas para que Satanás tem esse objetivo de transformar pessoas em robôs, cara? De transformar pessoas em robôs. E qual o objetivo dele? Cara, isso aí é um tema aí que eu vou falar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo aqui, né? Que nós vamos compreender porque dessa atualização, né? Aí você vai compreender que o reino de Satanás é aqui. Primeiro você tem que compreender que o reino dele é aqui, né? A pessoa fala, ah, mas quando você morrer, você vai pro inferno, ele vai queimar sua alma, não sei onde. Cara, pode até ser, mas o reino dele é aqui, né? Agora, se ele pode fazer maldade depois da morte, eu também não duvido. Mas o principal foco dele é aqui na Terra. É aqui que ele age, né? Então é aqui que ele age. É aqui no planeta. É o cérebro humano, é a oficina dele, né? O trabalho dele é o cérebro humano. Ele é especialista em cérebro humano. Então você já viu aquele ditado que diz, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, porque ele trabalha na mente. E o trabalho dele é na mente e dominar a mente das pessoas. Então, através dessas pessoas, ele domina todos os meios de produção. Ele domina todos os meios de produção quando ele domina a mente das pessoas. Pessoas dominadas são pessoas controladas por esses seres, certo? E a partir desse momento aí, esses seres conseguem interagir aqui, usufruindo de riquezas, né? De riquezas. Mas para isso aí, a gente tem que compreender, né, os processos de produção de um país, capitalismo. Então isso vai ficar para um próximo tema. Porque com essas pessoas controladas aí, ele vai controlar a economia do mundo todo. Porque falaram, né? Vai chegar uma época que o Satanás vai controlar toda a economia. E se você não tiver essa marca aí, você não vai mais poder usufruir, interagir, né? Nem comprar, nem vender. Isso é real, mas por quê?
Porque com essas pessoas controladas aí, ele controla a economia, tudo. Ele vai controlar quem pode comprar, quem pode vender, quem pode comercializar. Mas aí nós precisamos fazer outro vídeo para a gente compreender o que é a riqueza de um país. O que é riqueza, né? O que é riqueza. Quando nós compreendemos o que é riqueza, aí você vai ver qual o interesse dele em robotizar pessoas. Porque riqueza seria o que riqueza, né? Seria recursos naturais, mais mão de obra barata ou até mesmo escrava, mais consumo, que é igual a riqueza, certo? Então é isso, o básico é isso. É recursos naturais, mais mão de obra barata ou até mesmo escrava, que gera consumo, né? Mais o consumo do que foi produzido, que é igual à riqueza. E com pessoas controladas, ele consegue manipular isso. Então nós vamos falar sobre isso aí no próximo vídeo aí, para não ficar muito longo aqui, beleza? É isso aí, valeu.